eu vou finalizar a conversa de hoje do webinar falando um pouco sobre as experiências sensório-motoras, né? A gente falou, vocês ouviram a Lu Barcala e a Ju falando sobre a importância da experiência para interferir aí nesse ajuste, nessa adaptação desse sistema, né, do encéfalo. Então, eu vou falar um pouco sobre as experiências sensório-motoras. Como é um webinar, ele é curto, então a gente sabe que vai dar para a gente dar uma pincelada, vai ser um gostinho mesmo, espero que possa ajudar na construção de cada um de vocês. Muitos ainda estão no início da carreira ou estão na graduação, estão sendo apresentados a esses conceitos agora, nem todos têm já familiarização com esses conceitos, mas eu espero que hoje possa ser uma introdução e que auxilie aí no entendimento de assuntos que são tão importantes, mas tão complexos e também tão recentes. A gente hoje fala bastante em neurociência, bastante em neuroplasticidade, mas esse conhecimento ele tem sido construído dia a dia, né? Então, sejam bem-vindos nessa conversa, espero que eu possa ajudar aí nesse processo de cada um de vocês. Bom, então o assunto do dia é neuroplasticidade, né? Vocês ouviram já 1h30, a gente está falando de neuroplasticidade e só para trazer novamente a definição, neuroplasticidade é conhecida como a capacidade que o nosso sistema nervoso tem de mudar, de se adaptar, de se moldar, tanto em nível estrutural, em estrutura, em volume, quanto em nível funcional ao longo do desenvolvimento cerebral ou neuronal, vocês também vão encontrar, quando nós estamos expostos, sujeitos a novas experiências. Eu vou falar de 4 características da neuroplasticidade. A Juliana estava falando um pouco da formação desse cérebro, da formação do encéfalo, e ela comentou, ela trouxe à tona o termo matriz germinativa, né, que está ali na região mais profunda do encéfalo. Nessa matriz germinativa, ali do lado dos ventrículos, nós temos uma região, mesmo quando já estamos crescidinhos, mesmo hoje, rica em células tronco, em estruturas que vão formar novas células. Com o nosso envelhecimento, essa formação de novas células não acontece de forma rápida, veloz, não, é um processo lentificado, mas a neurogênese continua acontecendo ao longo da vida, durante toda a nossa vida. No entanto, ela é mais ativa, há uma maior proliferação, maior formação de novos neurônios e de novas células da glia quando há perturbação. O que é perturbação? Quando há nova experiência. Uma nova experiência não é uma perturbação? Ela vai levar à formação dessas células-tronco que vão se diferenciar em neurônios. Aliás, essas células-tronco vão formar novas células neuronais que vão migrar para as áreas corticais, para a substância cinzenta do nosso encéfalo, responsável ali pela formação do nosso córtex. Essa é a primeira característica. Então, quando falamos em neuroplasticidade, estamos falando em neurogênese. Além disso, tem outras 3 características que eu quero pincelar aqui. Uma é da neuroplasticidade que é independente da experiência. O que é isso? É quando há mudança, quando há formação de novas células, mas que não tem influência do ambiente. Quando que isso acontece? Dentro da barriga da nossa mãe, no desenvolvimento pré-natal. Nesse momento, existem conexões neuronais e formação de cérebro que vão acontecer por instruções genéticas. Nesse momento, não vai ter a influência do ambiente moldando esse sistema, mas também é neuroplasticidade. Mas nós terapeutas, nós que vivemos neste ambiente, não conseguimos manipular esse processo. Uma outra característica que eu quero trazer é a neuroplasticidade expectante da experiência. O que isso nos diz? Esse processo de neuroplasticidade, de formação, de ajuste, de adaptação, de moldar o sistema nervoso,
ocorre no início da vida pós-natal, no início do período pós-natal. Ela acontece como resultado das experiências comuns a quase todos os seres humanos em um ambiente normal. Por exemplo, a língua materna. Quando nós estamos ali no primeiro ano de vida, todos os sons que nós recebemos, eles são recebidos, captados e começam a ser processados. No entanto, ao longo do primeiro ano, nós nos familiarizamos com o som, a nossa língua materna. A língua materna não é a língua da nossa mãe, é a língua que nós estamos. Por exemplo, eu falo português. Quem nasceu na Inglaterra fala inglês, quem nasceu na Coreia fala coreano. Nesse primeiro ano de vida é um momento em que a gente vai recebendo essa informação sensorial, essas primeiras informações sensoriais, e vamos começando a ajustar essas informações sensoriais para que futuramente nós utilizemos ela na nossa função habitual, na nossa vida. A língua materna é uma delas. No primeiro ano, a gente ainda recebe o som, codifica todos os sons, mas a partir do primeiro ano, a gente só consegue identificar bem os sons da nossa língua, os sons que nós já fomos apresentados. Os sons de outras línguas, de outras culturas, para nós é mais difícil de identificar. Isso é considerado neuroplasticidade expectante da experiência. São as primeiras experiências universais relacionadas com as informações visual, sonora, principalmente as vozes e também os movimentos corporais. E qual é a que a gente vai discutir quando falamos em experiências sensório-motoras? A neuroplasticidade do tipo dependente da experiência. Isso indica que o nosso cérebro ele vai mudar, ele vai se ajustar de acordo com as mudanças do meio ambiente. A neuroplasticidade que é dependente da experiência, ela é um processo pelo qual as conexões dos nossos neurônios vão ser modificadas pelo que nós vivemos, pelas atividades que nós fazemos, pelo que nós sentimos. E começa desde o início da nossa vida, da vida pós-natal, e vai continuar até o último dia da vida. A neuroplasticidade não acaba, desenvolvimento não acaba, aprendizagem não acaba na infância. Continua ao longo da vida. Bom, em relação às experiências sensório-motoras, que são as que eu disse que nós conseguimos manipular, já que os demais tipos de neuroplasticidade, que é independente da experiência ou expectante da experiência, nós não manipulamos. Nós não conseguimos manipular as experiências que o bebê tem na barriga da mãe. Nós não conseguimos manipular tão diretamente, por mais que um pouco, as informações sensoriais que estão dispostas no mundo externo de forma mais generalizada, como as informações sensoriais visual, sonoras, voz. Mas as experiências sensório-motoras nós conseguimos. E quando falamos em experiências sensório-motoras e o seu papel, a sua influência no nosso desenvolvimento cerebral e na neuroplasticidade, né, cerebral, na plasticidade cerebral, aliás, nós estamos falando do ambiente que estamos inseridos. E quando falamos em ambiente, nós temos ambientes ricos em estímulos, enriquecidos, e aí depois a gente vai discutir um pouco o que é esse enriquecimento, e pobres em estímulos, e que levam a uma privação sensório-motora. Quando pensamos que a privação, ambientes empobrecidos, nós vamos ter perdas. Por exemplo, um animal que é criado na escuridão, ele vive constantemente na escuridão. Ele não tem ali a informação visual para que ele possa estimular essas áreas corticais relacionadas ao córtex visual primário, e aí o sistema de cascata que isso leva em relação às funções sensoriais dele, e vai levar à perda da função, à alteração dessa função visual.
porque eu tenho um ambiente privado desse estímulo. Animais, e aqui eu estou falando um pouco de estudos experimentais com animais, e eu vou pedir que vocês tentem fazer essas associações com todos nós, né? Nós somos animais, só que a maior parte dos estudos em que se manipula o ambiente dessa forma tão gritante, eu tirando totalmente a iluminação, eu colocando luz demais, né? Eu estou aumentando de forma exponencial um estímulo a ponto dele ser lesivo, esses tipos de estudo acontecem com animais, são estudos experimentais, né? Quando eu também coloco, por exemplo, muita luz, animais que são criados na luz, mas não tem uma estimulação visual padronizada, ele tem muita luz, mas ele não tem mudanças dessa estimulação visual com diferenças nuances, diferentes cores, ele tem uma pobre orientação visual. E mesmo depois que eu pego esse animal e coloco agora num ambiente onde ele tem toda a padronização visual adequada, ele vai ter perda permanente dessa função. Então, a importância do ambiente, principalmente na primeira infância, ela interfere diretamente no desenvolvimento daquelas funções ao longo da vida inteira, ao longo da vida adulta. Tem estudos que eu gosto até muito dessa associação, eles fizeram um estudo com crianças romenas que ficavam em cárcere. Eles eram pequenos, bebês, e eles ficavam em cárcere, né? Em situações de pouca estimulação sensorial, sem nenhum tipo de relação com outras pessoas, não tinha a presença dos pais, e eles foram depois adotados, foram para os Estados Unidos, e a maior parte deles foi adotada antes dos 18 meses. E depois eles foram fazendo follow-up, acompanhamento dessas crianças ao longo da vida, e essas crianças apresentaram prejuízo em diversos domínios do desenvolvimento, não somente os motores, mas os cognitivos, os afetivos sociais, durante a vida inteira, durante a vida adulta. Então, a privação na primeira infância pode repercutir na vida inteira. Crianças que têm uma situação de pobreza, que têm um fator socioeconômico mais baixo, elas têm alterações na estrutura cerebral. Elas têm alterações na superfície cortical. Elas têm a espessura cortical menor. Isso indica que o ambiente interfere no desenvolvimento da estrutura, na espessura do meu córtex, na funcionalidade, na sinaptogênese, na conversa entre uma célula e outra, né? Porque a sinapse é isso, um está passando uma informação para o outro, que está passando para o outro, é um sistema de cascata de processamento da informação. E se eu tenho perda, se eu tenho um ambiente empobrecido, não só financeiramente, mas financeiramente também, já tem dados muito claros em relação a isso, eu tenho mudança na minha estrutura, no meu volume cerebral. Principalmente do córtex frontal, do córtex parietal e do córtex temporal. Então, eu estou falando aí de muitas funções que eles são responsáveis. Em contrapartida, se eu tenho um ambiente enriquecido, aí eu coloco como rico, eu tenho uma mudança positiva da minha funcionalidade. Eu tenho melhores funções motoras, cognitivas, perceptuais, de comunicação. Por que isso acontece? Porque quando nós estamos expostos em ambientes ricos de estímulo, em ambientes em que eu tenho bastante interação com os meus pares, eu tenho mudança positiva, neuroplasticidade adaptativa, relacionada, então, que vai levar à mudança nessas funções.
que apresenta? O que o meu cérebro tem de diferente quando eu estou nesses ambientes? Eu tenho maior volume cerebral, em torno de 7 a 10% a mais de volume de peso de cérebro em sujeitos, e aqui eu estou dando dados de estudo experimental também, que foi um estudo realizado com ratos, que conseguiu verificar a mudança de peso em torno de 7 a 10% em ratos que viveram em ambientes complexos, em que ele interagia com outros animais, em que ele tinha uma habitação em que havia diferentes estímulos sensoriais. Além disso, há aumento da produção de fator neurotrófico, que faz com que haja toda essa mudança da minha neuroplasticidade, essa mudança de estrutura e de função. Então, quando eu estou num ambiente enriquecido, e depois a gente vai discutir o que é esse bendito ambiente enriquecido, eu tenho mudança positiva de volume de cérebro, quer dizer, eu tenho mais neurônio, eu tenho mais sinapse, eu tenho mais comunicação, eu tenho maior quantidade de vasos sanguíneos, maior número de vasos sanguíneos, com maior densidade dos meus vasos sanguíneos, quer dizer que eu estou levando mais sangue para essa cabeça funcionar bem, para esse encéfalo funcionar bem. Eu tenho maior quantidade de sinapses, eu tenho maior quantidade de células da glia. Isso vai interferir positivamente na função do meu paciente, na função da pessoa que está exposta àquele ambiente enriquecido. A Ju falou bastante de período crítico e eu acho importante a gente puxar esse experimento, porque depois ela até trouxe a ambliopia e eu já tinha feito esse estudo, esse slide, a gente nem discutiu isso. Mas, quando falamos em neuroplasticidade nos períodos críticos, o que são esses períodos críticos? São janelas do desenvolvimento cerebral, onde o estímulo que é recebido, ele tem o maior potencial para que haja a função específica esperada. Em contrapartida, se nesse período crítico, nessa janela do desenvolvimento, eu não tenho aquela informação sensorial apresentada para o sujeito, eu tenho perda do desenvolvimento daquela via. E como é que esses caras descobriram isso? Vocês estão vendo que tem um vídeo aqui, eu não estou conseguindo ver vocês na tela, mas está todo mundo quase de câmera fechada, né? Então, tá bom. Mas eu trouxe esse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho desses dois pesquisadores que eles ganharam depois o prêmio Nobel por causa dessa descoberta, que eu achei sensacional, porque traz a questão da neuroplasticidade. O que eles viram? Eles fizeram... Você está rodando o vídeo? Não, né? Ainda não. É que eu vou rodar daqui a pouco. Eu tirei o som dele, mas eu vou colocar enquanto eu falo. Esse é o Rubel e o Weasel. Eles fizeram um estudo com gatos. O que eles fizeram na década de 50? Eles pegaram um gato num período crítico do desenvolvimento e ocluíram a visão do gato, uma visão. Então, uma visão do gato ficou ocluída. E eles mantiveram por um tempo específico esse olho vendado. Nada esse gato recebia de informação visual em um olho específico. O que eles observaram? Que depois que eles tiravam a oclusão do gato, e essa oclusão acontecia antes, aliás, dos 3 a 4 meses, depois que eles tiravam essa oclusão, eles não conseguiam retornar à função de forma adequada. Havia perda daquela função. O gato ele ia começar a apresentar a ambliopia. Esse olho preguiçoso que não consegue ter a mesma função que era esperada. Só reforçando, esses gatos eram típicos, eles não tinham nenhuma alteração. Quando ele fechava, ocluía aqui o olho do gato, então eu estou tirando uma informação sensorial que era esperada para ser recebida. Aquela via estava íntegra, só que eu tiro a informação sensorial. Aquela via não se recupera de forma adequada durante a vida. Ele tem perda, então,
da função como era esperada. Então, ele observa que em determinados períodos e de acordo com determinadas funções, se a informação que era esperada não acontece, não é apresentada ao sujeito, há perda, há conexões anormais que não são ajustadas ou adequadas ou remediadas somente pela apresentação do estímulo novamente que foi privado daquele gato. A partir disso, eles começaram a estudar essa janela, esse período crítico. Então, há períodos críticos em que, se não há a apresentação do estímulo, há perda ou não há uma conexão novamente adequada, normal, esperada. Tanto para bem quanto para o mal. Se eu tiro, eu perco. Porque aquela via, aquela função era esperada em determinado momento, que são as janelas do desenvolvimento, que é uma janela estreita no tempo. E o sistema nervoso, ele está ali, ó. Ele é especialmente sensível àquela determinada informação naquele determinado tempo. E aí a gente pensa, meu Deus, o quão é importante a informação sensorial e o quanto é importante que essa informação aconteça no tempo esperado, no tempo adequado. Por esse motivo, a importância da estimulação precoce. Acho que eu passei um outro, né? Por esse motivo, então, a importância da estimulação precoce, da intervenção precoce, do olhar já nos primeiros dias de vida. A Lu falou que as crianças já, né, no âmbito hospitalar, né, na UTI, na UTI pé-de-nel ou na enfermaria, já estão ali com um profissional da reabilitação, dando atenção para os aspectos, para a estimulação sensorial adequada, para a estimulação motora adequada. Por que nessa fase? Por que na primeira infância? Bom, porque é um período singular para o desenvolvimento da plasticidade cerebral. Nesse período, os mecanismos neuroplásticos, eles são mais eficientes do que em qualquer outro. A gente sabe que vai ter mudança ao longo da vida, a gente sabe disso. Mas durante a infância, essas mudanças, elas são mais expressivas. Há uma abundância de via neural que está ali à disposição e que precisa ser utilizada, ela precisa ser realizada, essas vias precisam estar ativas. Nesse momento é onde tem a maior possibilidade de aprendizagem. A criança, ela é uma esponja, e ela é realmente. Ela facilmente consegue aprender o que ela está apta para aprender. O que o sistema dela está preparado para receber. E o olhar de nós, né, de todos nós, profissionais da saúde e da educação para esse momento, é extremamente importante. E como nós olhamos para isso? Nós olhamos para a criança, só que nós entendemos que neuroplasticidade, que plasticidade cerebral tem relação com a experiência. É a relação, a associação de uma criança, de um sujeito, com o ambiente. E quando esse sujeito está num ambiente enriquecido, eu tenho maiores ganhos funcionais. Eu tenho uma melhor neuroplasticidade, uma maior neuroplasticidade adaptativa. E quando eu tenho uma criança num ambiente empobrecido, um sujeito no ambiente empobrecido, inclusive um adulto que acabou de sofrer uma lesão, eu tenho uma perda funcional. Quando falo, então, em ambiente, eu falo da importância dos pais, da importância do olhar para os pais e da orientação para os pais. E eu também considero um outro conceito do ambiente, que são dos fatores epigenéticos. Vocês já ouviram falar? Provavelmente já, né? Os fatores epigenéticos é a relação, é como o ambiente ele vai ativar certos genes.
essa relação do ambiente, da experiência, vai ativar certos genes e essa mistura, que é chamada de fator epigenético, desempenha um grande papel no desenvolvimento do cérebro. Então, é importante que a gente entenda que intervenção precoce é nós olhando para a criança num ambiente específico. E eu trago um outro conceito aqui, ó, uma outra discussão para a gente pautar, que é uma prática baseada na atividade. A experiência, ela é ativa da criança, é uma exploração ativa. A criança, ela percebe mais quando ela está ativa naquela tarefa. A estimulação tátil, ela é mais fortalecida, ela apresenta maiores apontamentos, maior sinalização cortical quando é um tato ativo, quando a criança pega, quando a criança abraça, quando a criança sente. Isso sinaliza, isso tem muitos mais disparos sinápticos do que quando somente eu a pego. Sim, quando eu a toco, quando eu apresento para ela diferentes texturas, eu também tenho sinalização, eu também tenho disparos sinápticos. Mas esses disparos são mais expressivos, de maior intensidade, com maior áreas que são ali disparadas do meu encéfalo, quando esse tato ele é ativo, quando essa busca é ativa. Então, eu tenho que buscar, por meio da intervenção precoce, com o objetivo de mudança neuroplástica adaptativa, que a criança esteja ativa na tarefa. E para isso, eu tenho que conhecer o que aquela criança deveria estar fazendo. E verificar o que ela tem potencial de fazer. Porque eu utilizo desse potencial dessa criança para que ela realize a atividade, que ela possa ativamente cumprir e apresento novos elementos, novas complexidades dia a dia. E quem vai apresentar isso não sou somente eu na minha terapia uma vez por semana que ela vem na clínica. Não. Eu oriento e eu realizo a minha terapia centrada na família, que é onde ela está o dia todo. Que é onde ela está 7 dias da semana, 24 horas todos os dias. Porque é esse ambiente que é o potencializador. São essas experiências que vão potencializar a neuroplasticidade. São elas que estão ali ativando esse cérebro por meio da experiência. São essas experiências que estão ali criando sinapses e destruindo sinapses que não são necessárias. Porque as sinapses, elas acontecem assim, os dendritos, eles formam árvore, eles formam os seus prolongamentos dendríticos na experiência que foi realizada. Se não vai se permanecer, se não vai se repetir, elas vão ser descartadas. Que é o fenômeno de poda. Eu só vou manter no meu encéfalo o que é válido, o que eu vou utilizar, o que realmente tem significado. O que não tem significado, eu descarto. Então, por isso que é importante que a gente traga a criança para a atividade. Por quê? Porque isso vai influenciar no desenvolvimento motor, no desenvolvimento cognitivo, afetivo, social. Aqui eu também não coloquei de comunicação, de linguagem. Certo? Olhar para a intervenção precoce, olhar para os primeiros dias do bebê, olhar para os primeiros 5 anos é fundamental. Quer dizer que a gente só vai olhar para os 5 anos? Eu não estou falando isso. A gente vai olhar para o desenvolvimento daquela pessoa como um todo. A gente vai entender que não é porque ela fez 5 anos que ela não tem potencial. Ela tem potencial todos os dias da vida dela. Mas eu também tenho que entender que nos primeiros anos de vida eu tenho um sistema apto, na sua fase ótima, para sua estruturação, formação e maturação. O papel de um ambiente aí positivamente enriquecido. Eu falei da importância do ambiente. Por quê? Porque a gente está ali, no ambiente adequado. Ju, você consegue mutar? Não sei se a Ju está me vendo. Porque eu estou tentando, Ju, não estou conseguindo. É porque senão eu acabo atrapalhando a aula dos outros que estão vendo. Peraí que eu vou fazer isso. Peraí, tá, gente? Rapidinho.
Consegui, Ju. Consegui, Ju, mas acho que eu tenho que te desmutar. Tá me ouvindo, Ju? Agora sim. Desculpa, gente, vamos lá. E aí, o papel de um ambiente positivamente enriquecido? Deixa eu aumentar a tela. Eu não falei da importância do ambiente, porque o ambiente ele vai interferir ali nos nossos genes, e aí a gente vai ter o desenvolvimento cerebral adequado. Mais ou menos isso que eu falei, não é? Porque é verdade, um ambiente enriquecido, ele promove a aquisição de novas habilidades. E essas novas habilidades não é só naquele momento. A gente vai, como cada tijolinho que a gente vai construindo uma casa, construindo habilidades mais complexas e mais complexas. Cada vez a gente vai aumentando nas complexidades das nossas funções. Então, ele tem um papel de aquisição. Ele também tem um papel de proteção ao longo do envelhecimento. Ambientes enriquecidos levam a menos perda cognitiva com o passar dos anos. Eu tenho uma maior reserva cognitiva, porque eu já tive um sistema, é como se eu tivesse construído esse sistema num terreno firme. Sabe aquela passagem da Bíblia, como se fosse de areia? Não, está firme, eu tenho uma estrutura melhor para a construção dessa casa que eu estou construindo, dessa minha estrutura. Além disso, um ambiente positivamente enriquecido vai interferir nas características emocionais daquela criança. E não achem que as características emocionais não interferem no movimento, interferem. Todos esses domínios sistematicamente divididos, cognitivo, motor, emocional, afetivo, social, eles estão ligados, eles são interdependentes. Uma criança que tem maior característica de controle emocional, de autorregulação, de autogerenciamento, apresenta melhor característica motora das suas habilidades motoras, que são grossas, que são finas, que são de equilíbrio, de todos esses domínios. Esse local apropriado, essas experiências adequadas vão levar a menor nível de cortisol quando eu sou exposto ao estresse, porque todo mundo é exposto ao estresse. Mas quando eu tenho uma construção mais sólida, mais organizada, com um sistema que apresenta um maior volume, uma maior quantidade de sinapses funcionais, eu tenho melhor estrutura de regulação, de gerenciamento emocional também. Além de maior e melhor interação social com os meus pares. Crianças que são estimuladas sensorialmente pela modalidade tátil, pela massagem logo nos primeiros meses de vida, elas apresentam maior e melhor interação com o cuidador. E essa maior e melhor interação com o cuidador, com a mãe, com o pai, com a pessoa que é ali responsável pelo cuidado, vai interferir no desenvolvimento das habilidades cognitivas, intelectuais, né? Das habilidades motoras. Então, a gente entende que quando pensamos em falar fisioterapês, a gente pensa muito nos aspectos motores. Para mim é difícil às vezes sair dos aspectos motores. Mas a gente está olhando para um todo. Nós somos construídos por várias funções que estão ali ligadas, que são dependentes uma da outra. A terapia, quando é centrada na família, o olhar quando é centrado na família, ela vai sim potencializar aquele ambiente para a criação daquele sujeito. E essa relação também é de via de mão dupla, né? A criança recebe daquele ambiente, a criança dá para aquele ambiente, a criança dá para aquela sociedade. Ela está mais apta para poder somar com a sociedade. A gente vê estudos seríssimos de crianças que apresentam estresse na primeira infância, que apresentam por questão de negligência, por questão de abuso. A gente vê questões seríssimas de comprometimento de saúde mental. E aí a gente pensa, bom, mas saúde mental não é da nossa área, será que eu preciso saber? Sim,
É da nossa área, sim. Saúde mental e fisioterapia têm relação. A gente só precisa começar a falar um pouco mais dessas coisas. Crianças que são expostas a um ambiente que a mãe tem um grau de escolaridade mais baixo, ela vai ter uma pior ou um menor volume cerebral também, porque ela vai estar exposta num ambiente com menos quantidade de palavras, mesmo. Então, ela tem um vocabulário mais empobrecido e isso reflete nas estruturas cerebrais dela. A gente está falando de neuroplasticidade. Por quê? Porque neuroplasticidade é dependente da experiência. Então, o tempo todo tem que pensar nisso. Qual experiência que eu estou dando para essa criança? Como ela está processando essa informação? E qual a resposta adaptativa que ela está recebendo, que ela está dando para aquele meio? Né? A gente tem uma relação direta com o meio. Mas, afinal, o que é um ambiente enriquecido? Eu falei, né? Ambiente enriquecido. O que é um ambiente enriquecido? Bom, é um ambiente enriquecido fisicamente, onde a criança está exposta a atividades perceptuais, a atividades motoras. Então, o estímulo sensorial, ele é rico. Estímulo vestibular, tátil, visual, auditivo, gustativo, olfatório, são todos esses estímulos que estão ali sendo recebidos por essa criança, estão sendo processados para que haja resposta ao ambiente. Então, quando eu falo em estimulação física, eu estou falando de atividade motora. Eu estou falando de atividade perceptual, mas também de atividade motora, do correr, do pular, do se jogar de um lado para o outro, do que é sentir o movimento. Isso é um ambiente enriquecido. É um ambiente que possibilita a experimentação ativa. O que também é um ambiente enriquecido, é um ambiente em que ele tem relação com os seus pares, com os seus colegas. Imagina isso em momentos de pandemia, que a gente busca interação pelo Zoom, e a gente fala, meu Deus, que bom, conversei com alguém. Não é isso? Ambiente enriquecido é a criança que pode brincar com os seus colegas, que vai realizar a sua função, que é brincar, porque é esse o papel da criança. Um ambiente que gera oportunidade para engajamento social. Isso é ambiente enriquecido. É um ambiente em que ela tem que solucionar problemas, e problemas de acordo com a idade dela. Não estou falando problemas difíceis, não. Solucionar problemas é encontrar o que está embaixo do brinquedo, é identificar diferentes cores, diferentes texturas. Opa, isso é nojento, isso é estranho, peraí que eu vou tirar. Pera, o que é isso mesmo? Reconhecimento. Isso possibilita aumento de função cognitiva. Um ambiente enriquecido é um ambiente complexo. Complexo não é difícil, mas é um ambiente que tem complexidade de acordo com a variação, de acordo com a habilidade daquela criança. Então, eu tenho diferentes alturas, eu tenho como explorar aquele ambiente, perceber quais são os desafios daquele ambiente. Então, quando a gente fala em definição de ambiente, de enriquecimento ambiental, a gente está falando de um ambiente que vai aprimorar e promover tanto a aprendizagem e a experiência motora, perceptual e social de uma criança. Pensando em dias de pandemia, em tempos de pandemia, a gente imagina quais são os impactos desse processo, desse momento tão crítico que a gente passa no desenvolvimento de todos nós, mais especificamente, ou mais especialmente de crianças na primeira e na idade, tanto na primeira infância quanto na idade escolar. Né? Deixa eu passar aqui. Aí falando um pouco de fisioterapês, porque é difícil não falar de fisioterapês, faz parte. Quando eu mostrei para vocês ambiente enriquecido, eu falei prática motora, né? Pular, correr, obstáculo, se arrastar, engatinhar. Isso são práticas motoras, estimulação motora, atividade física. E será que isso gera impacto no meu encéfalo? Acho que eu já tentei convencê-los disso, né? Acho que talvez esteja um pouco mais claro. Sim, porque eu aumento a quantidade de vascularização. Exercício aeróbio
É sangue que flui pelo meu corpo inteiro. O que leva a mais oxigenação, a mais nutrição, é mais oxigênio e glicose no meu encéfalo, o que vai levar a mudanças estruturais e funcionais. Mudanças estruturais e funcionais, eu digo, então, tentando traduzir, maior conectividade e um processamento da informação mais rápido. Processamento da informação mais rápido, mais eficiente, leva a melhora de função. Essa prática motora, o correr, atividades aeróbias, atividades de treinamento, pegar peso, pular, correr, fazer tudo isso que a criança faz, leva a mudança na espessura cortical. Ela está sendo exposta a novas experiências que aumenta a espessura do córtex, mais massa cinzenta. Principalmente nas áreas frontais e no hipocampo. Mas também tem estudos falando de área parietal. E mais função, melhor função cognitiva, prática motora interfere em função cognitiva. Eu estou melhorando nas minhas habilidades motoras, mas ela é positivamente relacionada com a cognitiva. Crianças que têm melhores habilidades motoras apresentam melhores habilidades cognitivas em memória, em atenção, em habilidades visoespaciais. É extremamente importante, é de fundamental importância que a prática motora esteja presente na vida das nossas crianças, desde os primeiros dias de vida. Porque ela vai interferir no funcionamento de todo esse sistema, na maturação de todo esse sistema. E a importância do input sensorial? Eu falei da prática motora, eu tentei dividir um pouquinho o que é sensorial e motor, mas vamos só considerar, gente, isso está relacionado, tá? Experiência sensório-motora. As experiências são sensório-motoras, perceptomotoras. Mas a gente consegue dividir para sistematizar que o input sensorial é o que eu recebo de informação sensorial, que vai ser processado nesse sistema, né, no meu sistema nervoso central, em diferentes níveis, e que eu vou ter uma resposta adaptativa ao meio. Então, é importante que a gente consiga entender que isso está relacionado, mas há uma diferença quando falamos no que é receber, captar a informação sensorial, processar essa informação para que haja a resposta adaptativa, que é por meio do ato motor, né? Então, não tem muitas dúvidas de que o nosso sistema nervoso, ele é plástico, quer dizer que ele é moldável. Pense na Ju lá mostrando a garrafa, mostrando a caneta, ele é moldável. E que essa entrada sensorial, ela é uma mediadora para que haja a plasticidade. Se nós não tivéssemos esse input sensorial, nós entraríamos num processo de sofrimento e de perda funcional compatível com a possibilidade de vida. Então, aqui eu trouxe para vocês um estudo, gente, que foi feito na década também de 50 pelo Donald Hebb. E eles testaram a privação sensorial de indivíduos que ficaram sem todas as entradas sensoriais disponíveis. Então, colocaram luvas, colocaram protetores auditivos, sem acesso à informação visual, e eles testaram durante um período como era o comportamento, o que acontecia com esses sujeitos quando estavam expostos a essa situação. O que esses estudos eles verificaram? Que a privação sensorial levou a um estresse muito grande. Eles tiveram danos psicológicos naquele momento, tanto que eles não continuaram, alguns saíram da pesquisa no segundo dia, por mais que eles eram pagos para ser sujeito da pesquisa, mas eles não conseguiram. Um dos resultados, prejuízo cognitivo quando isso é levado a longo prazo. Físico, nós já também imaginamos, olha a perda de informação somatosensorial que aqui o sujeito está ali exposto. E a presença de alucinações, por isso que ele está vendo ali alucinações, danos graves.
Então, eu trago para vocês isso, para vocês entenderem a importância da informação sensorial para a resposta motora dos nossos pacientes. Deixa eu só passar aqui. Esse foi, depois eles fizeram outros estudos também, verificando o efeito da privação sensorial, com danos bastante importantes, com resultados que mostram para a gente a importância da informação sensorial. E aí eu trago para a gente uma discussão para reflexão. E na era do videogame ou do tempo de tela, o que a gente pode esperar das nossas crianças, né? Então, depois eu tenho também um artigo, mas o que a gente vê é que quando o menos é mais. Essas informações excessivas de tela levam à perda funcional, atraso motor, cognitivo, de linguagem. Se observa hoje que as crianças com menos de 2 anos ficam expostas em torno de 65 minutos. Isso num outro país que fez estudo, que foi na Coreia, não, em Taiwan, desculpa. Eles observaram o tempo de tela e verificaram que quanto mais acesso, mais perda. Então, essas crianças apresentam atraso no desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem. Quando a gente vê na nossa cidade ou na realidade do nosso país, onde a gente tem uma maior urbanização e, além disso, pela urbanização, maior violência, áreas de risco, áreas de lazer cada vez menores ou com menos possibilidades de utilização, a gente também vê o impacto dessa era do videogame, onde você deixa o teu filho dentro de casa, onde você deixa as crianças menos expostas à exploração ativa, porque você não tem espaço ou você não tem locais adequados para a estimulação e, consequentemente, você vê um declínio de habilidades, que não são somente motoras, porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas tá bom, ele não vai ser um jogador de futebol, não tem problema. Não, não estou falando disso. Eu não estou falando do futuro Neymar. Estou falando de habilidades motoras essenciais para as funções. E essas habilidades vão interferir nas habilidades intelectuais. Às vezes a gente fica tão focado na habilidade cognitiva que a gente esquece que motor e cognitivo têm relação. E que crianças, elas apresentam melhor desenvolvimento quando elas realizam o brincar. O brincar, ele vai levar a maior e melhor desenvolvimento da criança. E não vamos esquecer que essa criança vai se tornar um adulto. E o adulto, ele não pega e cria novos engramas sem ter consolidado ou sem ter a base do que ele foi quando criança. Então, quando eu tenho crianças menos expostas ou com menos exploração, com menos possibilidade do brincar e que ficam constantemente na era do videogame, a gente está vendo um prejuízo funcional da nossa sociedade. Que talvez a gente só vai conseguir mesmo mensurar daqui a alguns anos, mas a gente já tem dados que são expressivos. Trago para vocês aqui o estudo, que é esse aqui. Ele foi feito em Taiwan e ele mostra que crianças com atraso apresentam maior tempo de televisão. Crianças com atraso cognitivo, de linguagem e atraso motor. Quando eles verificaram, essas crianças ficavam muito mais tempo na televisão do que crianças que apresentam um desenvolvimento típico em relação às suas funções cognitivas, de linguagem e de movimento. Isso para nós é uma reflexão bem importante, porque possivelmente nós estamos perdendo possibilidades desenvolvimentais muito importantes que interferem, né, nos nossos mecanismos neuroplásticos e no desenvolvimento de estrutura e de funções do nosso sistema. Gente, esse era o recado de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e que tenha